Boa noite, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Vamos conversar sobre os diáconos? Onde estão os diáconos na Sagrada Escritura? Será que eles foram invenção dos apóstolos? Na primeira leitura deste quinto domingo do tempo pascal, que é do livro de Atos, capítulo 6, versículos 1 a 7, encontramos a história da escolha dos 7 justos, que mais tarde são chamados de diáconos. Portanto, vejam que é algo que existe já nos primeiros dias do cristianismo. Os cristãos de origem grega estão reclamando dos apóstolos, porque algumas das viúvas de língua grega estão sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos e roupas, o que era para elas particularmente importante, porque como viúvas não tinham uma fonte de subsistência. Então os apóstolos, percebendo que precisam se dedicar à palavra de Deus, à conversão das pessoas, ao sacramento da missa, escolhem esses 7 homens justos e impõem as mãos sobre eles e os designam para essa tarefa. No contexto judaico do primeiro século, a imposição de mãos era um rito. Trata-se de um ritual bem estabelecido, usado no Antigo Testamento para designar homens para o sacerdócio, como os filhos de Arão, ou para serem levitas, que eram ministros que ajudavam os sacerdotes no templo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, esses homens serão chamados diáconos, estes homens que foram escolhidos pelos apóstolos. Diz Paulo: do mesmo modo, os diáconos sejam honestos, não de duas atitudes, nem propensos ao excesso da bebida e ao espírito de lucro, que guardem o mistério da fé numa consciência pura. Antes de poderem exercer o seu ministério, sejam provados, para que se tenha certeza de que são irrepreensíveis. Os que desempenharem bem este ministério alcançarão honrosa posição e grande confiança na fé em Jesus Cristo. Também na primeira carta de Timóteo, no capítulo 5, no versículo 22, Paulo diz assim, falando a Timóteo: a ninguém imponhas as mãos inconsideradamente, para que não venhas a tornar-te cúmplice dos pecados alheios. Novamente vemos aí o rito da imposição das mãos. E na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, Paulo diz: por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Ou seja, aquele dom do sacramento da ordem que Timóteo recebera de Paulo e recebera pela imposição das mãos. Assim como no Antigo Testamento esse rito era estabelecido, o mesmo acontece na Igreja do Novo Testamento. Os apóstolos apontam esses 7 homens para atuarem assim como os levitas do Antigo Testamento atuavam. Os diáconos vão ser assistentes dos apóstolos e do seu ministério, como os levitas auxiliavam os sacerdotes na primeira aliança. Portanto, neste quinto domingo do tempo da Páscoa, vemos na Igreja primitiva o reconhecimento de algo muito importante, dos sacramentos. Os sacramentos foram anunciados por Jesus em João 14, evangelho deste final de semana, e já foram referidos no livro dos Atos dos Apóstolos, que temos lido nesse tempo pascal, como primeira leitura da Santa Missa. Por exemplo, referidos por Pedro no primeiro discurso que faz após a descida do Espírito Santo. Quando o povo pergunta o que fazer para se converter, Pedro diz: arrependei-vos e recebei o batismo. Agora, o sacramento abordado, com o diaconado, o sacramento abordado é o da ordem, no primeiro grau. Lembrando que o segundo grau é o sacerdócio ministerial ou presbiterato. E o terceiro grau do sacramento da ordem é o episcopado.